Olá, badanheiros e badanheiras. Como estão vocês? A vovó vai bem, obrigado. Lenora de Oliveira, vovó do Badanho Original. Queridos, estamos... Vamos fazer uma resenhazinha bem rapidinha de 3 itens, basta. 3 itens basta, tá? Primeiro, déficit programado, esperado para esse ano, 260 bilhões. Gastos do Temer para ser inocentado na Câmara, 156 milhões foram pagos, ou serão pagos, estão sendo pagos, para que ele fosse inocentado. E a terceira coisa é, o salário mínimo está afundando o país. Então, o que era para ser salário mínimo no ano que vem, a partir de janeiro, vão baixar R$ 10 de todo aquele que recebe salário mínimo, seja aposentado, seja empregado, vai perder menos de R$ 10 do salário mínimo. Eu acho que isso já são péssimas notícias, porque quem paga a conta a gente sabe que é sempre nós. No mais é o seguinte, final de semana chegando, provavelmente quando vocês olharem já tenha passado, e tá tudo indo bem. Programação de chuva para o final de semana, ventos fortes, temporais, quem sabe até granizo no Rio Grande do Sul. Hoje eu fiz uma colheitinha de couve, de bergamota, de beldroega e depois vou preparar coisinha boa para mim. Coisinha bem boa. Beldroega é uma erva que muita gente pensa matinho, mas aprendi com meus parentes lá de Portugal, pela internet, que é uma coisa muito boa. Então eu passei pro vaso, várias mudas, e agora eu colho dali. Porque no vaso o gato e o cachorro não vão, né? Então, e as couves eu cerquei com uma telinha, para que também não possam ir lá, fazer pipi, cocô lá, tá? Mas é muito gostoso, é ardidinho assim, muito bom. Vou fazer ela só salteada no azeite de oliva assim, para comer com arroz branco e provavelmente, sei lá, se faço carne, se faço ovo. Adoro ovo frito, sabia? Mas como muito mais ovo duro. Eu sou pobre, sou simples, adoro coisas simples assim. Sou bem natural, meio natureba. Não sou vegetariana, mas gosto das coisas naturais. Como meu pai fazia, como me criei numa. Aquilo sim era um sítio, 22 de frente por 110 de fundos. Milho, aipim, batata doce, repolho, alface, moranga, abóbora, tudo vinha de casa, entendeu? Feijão, só comprava arroz, sal, açúcar, muito pouca coisa meu pai comprava. A gente tocava embaixo da casa, que era 1 metro do chão, e mesmo assim muita enchente nós passamos. E a gente tinha sempre alguma criação de animais para o consumo, né? O porco, por exemplo, quando se matava porco, aí a gente guardava desmanchada a banha, né, do animal e guarda em latas imensas assim, com a carne frita dentro. E aquilo dura a vida toda, não precisa geladeira, entende? Porque a carne frita está no meio da banha do, né? Que foi tirada do mesmo animal, essa coisa assim. Não estraga. Aí quando tu quer, só vai lá com uma concha, uma coisa bem comprida, assim, um garfo comprido, e tira a carne e bota na panela para ela sair toda aquela gordura. E tá lá a carne de porco frita. E tivemos muito frango, muito coelho,
tivemos vaca de leite em casa, chegou a dar cria, umas duas deram cria, que eu me lembro assim, né? Mas isso tudo quando eu tinha até, o quê? 14 anos. 14 anos, eu acho. Quando eu já estava para os meus 20 anos, faltando um mês, meu pai faleceu. Mas nós não tínhamos mais animais de cria, sabe, para consumo do produto dele. Ovos, então, se tínhamos frango, era de casa também. Então, era assim, a minha infância foi muito tranquila e muito serena, sabe? Para ir para o colégio era uma coisa bem simples, muito fui de tamanquinho para o colégio, fazer o primário. E primeiro grau, 5 anos, tá? E daí eu ia muitas vezes fui de tamanquinho, quebrando geada. E a pasta era só uma bolsinha, assim, com uma alça trespassada de um lado ao outro, assim. E lá aquela sacolinha de tecido e um lápis, um caderninho de caligrafia, que eu acho que muitos de vocês nem conhecem. Caderno de caligrafia, um lápis com uma borracha na ponta. E um outro caderninho de matemática, que é todo xadrezinho, nem sei se ainda usam. Mas uma infância muito simples, mas muito gostosa, muito saudável, sabe? E foi assim que eu me criei. E eu mantenho muitos hábitos assim, muitos hábitos assim. Então eu sei que eu faço a mesma coisa, mais ou menos, eu continuo, sabe? E depois tem, sabe, crianças de hoje em dia que dizem assim, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Ah, na minha casa, não queria, meu pai me dizia, ó, pode sair da mesa então. Não quer? Sai da mesa. Não almoça, só vai comer na próxima refeição. Aí, às vezes, quem não queria ia lá na rua, colhia uma laranja, comia uma laranja. E era assim. Não tinha essa história de não quer isso, não come. Não, não é assim. E até hoje eu ainda mantenho, além dos hábitos simples, criei meus filhos assim, porque aqui nós temos refeições, né, estipuladas lá, 4 refeições por dia, no mínimo. E refeições fortes, né? Apesar de ter muito brasileiro que também passa trabalho, mas se nós pensarmos em brasileiros, vamos ficar com os brasileiros que não têm, comendo farinha com água fria, para terminar de inchar no estômago e achar que estão alimentados. Então eu acho muito certo que não se desperdice, que não se jogue fora, que sirva aquilo que realmente vai comer. Porque o mundo é uma coisa muito difícil, né? Tem muita gente passando fome, muita gente. Tem gente que não passa fome de engolir, mas não come o que é necessário. Isso é fome também. Há dois tipos de fome: aquele que come o que não lhe sustenta as necessidades, e aquele que come só para enganar o estômago. Era isso. Beijo para todos vocês.